Oi, galera que tá aí na Twitch. Diga aí se vocês estão ouvindo a gente. Essa arrumadicinha aí é que tá ouvindo a gente? Tão ouvindo? Jordana Sauro, Jamantinha, Jordana. Ah, Bom, galera, então é isso, né? Estamos aqui para apresentação do relatório de prática profissional do Breno. A orientação técnica foi quase toda aqui pela Twitch, várias lives, madrugadas, inclusive, e tudo mais. E aí a gente achou que seria justo, né? E que a apresentação também fosse por aqui, né? A gente achou justo. Então, aqui estamos. Estamos aqui com o Tiago Fernando, coordenador do curso de Breno, e José Everton, que é professor da área de sistema de informação. Tchauzinho aí para os seus alunos aí, ó, Tiago. E aí? A gente não lhe ouviu, Everton. Você habilitou a câmera, se eu desabilitar o... Boa tarde, boa noite, entrada de tarde, início de noite. Boa noite. Boa noite aí. Pronto, então vamos lá, né? Breno vai ter aí 30 minutos, né, Breno, para apresentar e depois aí e o chat para quem estiver falando aí, fica à vontade para ficar falando aí, tá? E é isso. Vai lá, Breno, com você aí 30 minutos. Deixa eu apresentar aqui. Tá dando para ver a apresentação? Sim, para mim sim. Bom, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o projeto de colaboração com o Free Python Games, que foi o projeto que eu desenvolvi nesse último ano, com a orientação de Adorilson. E vamos lá, né? Existe um problema conhecido que é o alto índice de reprovação nas disciplinas introdutórias de programação. A fim de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, os professores buscam introduzir em suas aulas para torná-las ferramentas mais atrativas, engajadoras, estimulantes e proveitosas, para tornar o ensino mais lúdico, vamos assim dizer. Alguns desses recursos, criados com propósito educativo, são conhecidos como objetos de aprendizagens. Mas o que é um objeto de aprendizagem em si? Objeto de aprendizagem é uma entidade que pode ou não ser digital e que pode ser usada durante o ensino. Ou seja, objetos de aprendizagem são recursos usados para apoiar a aprendizagem, tanto presencial ou à distância dos alunos. Dentre diversos tipos de objetos de aprendizagem, o contexto de jogos é bastante utilizado. Por outro lado, tanto no Python vem sendo abordada como primeira linguagem de programação e também na disciplina de programação orientada a objetos. Essa escolha é baseada no fato de Python ser conhecida como uma linguagem de fácil aprendizagem, ela prioriza a legibilidade do código com uma sintaxe concisa e clara, tornando-se uma linguagem com bastante potencial para se aprender a programar. E mesmo fora do contexto de ensino-aprendizagem, pesquisa de mercado recente já aponta como sendo uma das três linguagens mais populares do mundo, Python. O que nos leva à pergunta é que existem objetos de aprendizagem para o ensino de programação com Python? Bom, diversas pesquisas investigam os benefícios da utilização de jogos no processo de ensino-aprendizagem de programação. Usando a linguagem de programação Python, dentre eles temos o Free Python Games, que é uma coleção de jogos que objetiva a educação e diversão.
ela é composta de versões simplificadas de jogos de arcades clássicos, como o Pac-Man, o Snake, o Pong, dentre outros jogos. E os jogos dessa coleção são escritos em código Python simples, de até 100 linhas de código. Os jogos são projetados para experimentação e desafios, onde o aluno vai ler o código, ver sua execução e resolver os desafios propostos. Mas que tipo de desafios são esses? Exemplos desses desafios são deixar a cobra mais rápida ou mais lenta e mover a comida. Para o... Eita, voltei. Para o Pac-Man, mudar o mapa do jogo, aumentar o número de fantasmas, deixar os fantasmas mais lentos, mais rápidos, mais espertos. Esses exemplos do slide são trechos do arquivo do código-fonte dos jogos. Outro objeto de aprendizagem é o Python Birds, que é um curso online completo disponibilizado pela Python Pro, onde visa ensinar orientação a objetos, utilizando a linguagem de programação Python. Durante todo o curso é desenvolvida uma versão simplificada do jogo Angry Birds, como vocês veem aí, para ensinar conceitos como classes, heranças, polimorfismo, dentre outros. Assim, os alunos aprenderão os conceitos ao mesmo tempo em que implementam o projeto na prática. Embora seja um curso, esse módulo Python Birds está disponível de forma gratuita na plataforma da Python Pro. E o código-fonte do projeto está no GitHub, sob licença de software livre, permitindo que qualquer pessoa utilize, o que já aconteceu, inclusive, aqui no campus Saramirim. Contudo, o uso do FreePython Games está restrito à aprendizagem de programação estruturada, não contemplando programação orientada a objetos, visto que é uma coleção de códigos independentes, relativamente simples, de até 100 linhas. Já do outro lado, o Python Birds é o único projeto mais complexo, com vários arquivos e com apenas um jogo, o que pode ser intimidador para programadores iniciantes. Portanto, podemos identificar uma lacuna. De um lado, temos a simplicidade do FreePython Games, mas restrita ao ensino-aprendizagem de programação estruturada, e do outro lado, temos o Python Birds, para o ensino de programação orientada a objeto, mais complexo. Para preencher essa lacuna, precisamos de soluções que se apliquem ao ensino de programação orientada a objetos, como o Python Birds, mas que seja simples como o FreePython Games. Contribuir no preenchimento dessa lacuna é o que nos motivou a realizar esse trabalho. Para tal, a abordagem adotada foi a adição de recursos de orientação a objetos para o FreePython Games, para que assim os professores e alunos de tais disciplinas, com a linguagem de programação Python, disponham de mais um recurso para utilização em sala de aula e demais ambientes de ensino-aprendizagem. Com isso, chegamos ao objetivo geral do trabalho, que é contribuir com a coleção de jogos FreePython Games, possibilitando que alunos e professores disponham dessa ferramenta, de mais um objeto de ensino-aprendizagem para as disciplinas introdutórias de programação. A proposta de colaborar com um projeto já existente e já disponível para ser utilizado é que, dessa forma, acreditamos que o impacto deste trabalho será maior em relação à abordagem de iniciar um novo projeto do zero. Essa abordagem também permitirá ganhar experiência na colaboração com projetos de software livre. Já os nossos objetivos mais específicos foram adquirir conhecimento em Python, sobretudo no paradigma orientado a objetos. Também adquirir conhecimentos em Git e na plataforma GitHub, compreendendo como funciona o processo de contribuição com o software livre nessa plataforma.
a reescrever jogos já existentes no FreePython Games utilizando o paradigma orientado a objetos e também contribuir com um software livre já existente e estável, disponibilizado na internet. A execução desse trabalho, ela foi dividida em 4 etapas. A primeira etapa foi um estudo das tecnologias necessárias para o desenvolvimento trabalho, dentre elas a implementação do paradigma de programação orientada a objeto na linguagem Python e GitHub. Na segunda etapa, foi feito um estudo do código-fonte do FreePython Games e também um estudo das bibliotecas utilizadas por elas, para assim compreender melhor o funcionamento dos jogos. Na terceira etapa, uma análise dos jogos foi feita com o intuito de selecionar jogos que já estejam no FreePython Games para serem adaptados para o paradigma orientado a objetos. Na quarta e última etapa, os jogos selecionados foram reescritos utilizando o paradigma orientado a objeto e então foram enviados como contribuição para o repositório do FreePython Games. Para o estudo do paradigma orientado a objeto na linguagem de programação Python, fiz uso da plataforma de ensino já citada acima, que foi o Python Birds. E também outro material importante utilizado nessa fase foi a apostila de Python e orientação a objetos, produzida e distribuída pela Kaelon, que é uma plataforma de ensino de programação que disponibiliza vários cursos de programação. Os cursos são pagos, mas você pode ter acesso às apostilas de forma gratuita no site deles. Também utilizei a plataforma de ensino curso em vídeo, que é um projeto do Gustavo Guanabara, lançado em 2013, que busca ensinar tecnologia através de um site que disponibiliza cursos completos em vídeo de forma à distância e 100% gratuita. A plataforma conta com diversos cursos e um deles é o de GitHub, que busca ensinar versionamentos usando o GitHub na prática. Também eu fiz uso de outros materiais auxiliares para poder me aprofundar, mas estes foram pesquisados de maneira situacional, quando eu vi a necessidade de um comando mais específico no Git. O estudo do código-fonte dos jogos do FreePython Games se fez necessário para que pudesse ter conhecimento dos jogos existentes nele. Primeiramente, foi feita uma leitura dos códigos-fontes dos jogos para poder ter uma noção do funcionamento dos mesmos. Depois resolvi os exercícios propostos no código-fonte de cada jogo, como esse do Snake, já apresentado anteriormente. Ao tentar fazer as atividades, eu notei que seria necessário um aprofundamento nos estudos e estudar a biblioteca utilizada neles, que é o Turtle. O Turtle é uma biblioteca Python que nos permite desenhar formas em uma tela, como um quadrado, que para isso usamos apenas este código. Mas combinando comandos, formas e imagens mais complexas podem ser facilmente desenhadas, como nesta imagem, que foi desenhada uma estrela, o Sol. Vocês dizem aí que acham que é. Com apenas usando esse código, relativamente simples para implementá-lo. Mas para que seja possível implementá-lo, é preciso ter conhecimento das funções do Turtle, bastante utilizado nos jogos do FreePython Games. Para facilitar a implementação dos jogos, os autores do FreePython Games criaram um módulo chamado Utils, com o propósito de ser uma biblioteca de funções
ela faz uso da biblioteca Turtle para criar métodos que facilitam o uso do Turtle nos jogos, como, por exemplo, o método Square. Este método tem como propósito desenhar um quadrado na tela. Vejam que ele é semelhante ao código mostrado anteriormente, mas aqui ele está dentro de uma função. E graças a ela, é possível desenhar um quadrado na posição x e y igual a 50, do tamanho 100 e da cor azul, com apenas uma linha de código. Vale destacar também que sem essa função, seria necessária uma quantidade de linhas bem maior e que se repetiria em vários jogos da mesma maneira, que seria mais desnecessário, que na prática se torna mais ágil a escrita dos códigos. Outro componente importante contido no módulo Lotus é a classe Vector. Essa classe representa um vetor geométrico no espaço bidimensional, fornecendo operações básicas muito comum à aritmética de vetores, como a soma e comparação. Esses vetores utilizados nos jogos para definir posições dos elementos, é para isso que utilizam nos jogos, facilitando a movimentação deles. Um exemplo do método dessa classe é o método move. Ele é utilizado para mover um vetor, alterando propriedades internas, posições x e y do plano. Aqui, nesta imagem, o objeto position é um vetor, da mesma forma que o parâmetro im, da mesma forma do parâmetro im do método move. Não, parece, voltei. O método aqui, o IM, ele representa o sentido e intensidade em que o objeto deve se mover. Assim, quando somado à sua posição atual, teremos a nova posição do objeto. Mas isso só é possível graças ao método dunder e add. Vocês já receberam até um spoiler dele aqui, que torna possível somar vetores de forma tão simples quanto somar valores escalares com o operador mais. Sobre a seleção dos jogos, analisamos quais jogos mais se encaixavam para a implementação da versão orientada a objetos. Discutimos em reunião e chegamos à conclusão que os jogos que seriam reescritos seriam o Snake e o Pac-Man, por serem jogos que poderiam ser facilmente relacionados a objetos e também por serem uns dos jogos mais famosos entre os outros da coleção. Para a adaptação do jogo Snake, utilizei a ferramenta Visual Studio Code para a reescrita dos códigos e o Draw.io para fazer o diagrama de classes. Após a reescrita do jogo, foi feito este diagrama de classe. Aqui vemos a classe Head, que se refere à cabeça da cobra, e a classe Snake, que faz referência ao corpo dela. Já a classe Food é a comida da cobra, e com base no valor da sua caloria, aqui o atributo cal, a cobra irá crescer. A classe Game Snake é o sistema principal, onde os métodos são chamados conforme o comportamento da cobra / jogador. Após a implementação da versão O, notamos que as atividades originais do jogo Snake e da sua versão estruturada já não se encaixavam tão bem. Sendo assim, foram desenvolvidas novas atividades que o aluno terá que desenvolver ao estudar o código do Snake na versão orientada a objeto. Vejam que Head e Snake têm métodos e atributos semelhantes. Isso foi deixado de propósito para que
fosse desenvolvido como um exercício de melhoria. Estes foram os exercícios propostos. Então, o primeiro é como seria para você criar uma classe Snake Fast e o Snake Slow, onde o Snake seria rápido, mas lento. Segundo, como você faz um Snake Smart, que muda a direção da cobra quando ela colide com as arestas, as paredes. Terceiro, como você faria um novo tipo de alimento e o que acontece quando a cobra come eles. Vai mais rápido, ela diminui, assim, isso depende de cada pessoa que vai implementar o código. Chama a atenção para o exercício 4. Ele se refere àquela melhoria no código citada anteriormente, que é como você criaria um ator que seria a superclasse de Head and Food. Para as atividades propostas, espera-se que o aluno desenvolva algo semelhante a este diagrama. Estão aqui destacadas em vermelho as alterações feitas no código original para a resolução. Na atividade 1 foram criadas as classes SnakeFast e SnakeSlow, destacadas em vermelho, como vocês podem ver, se diferenciando apenas no atributo de classe Speed, que é o que vai mexer com a velocidade da cobra. Para o SnakeFast, que é a atividade 2, para SnakeFast, basta o Speed ser maior do que 1 para notar a diferença na velocidade da cobra. E para o Snake Slow, o atributo Speed terá que ter um valor entre 0.1 e 0.9 para notar a cobra mais lenta. Para a solução da atividade 2, agora sim da atividade 2, realizamos uma alteração no método isCollision with Airborne, para que ao invés de a cobra morrer quando colidir com a parede, por arestas, ela mude para uma direção possível. Por exemplo, caso ela colida na borda da direita, por exemplo, ela vire para a esquerda ou para a direita com base no seu eixo. Essa escolha é feita de modo randômico para que haja mais fluidez no jogo e a cobra não precise ficar esperando um comando do jogador para essa ação. Na resolução da atividade 3, foram criadas as classes Mouse, Apple e Barefoot. Todas elas herdam de Food. Mouse e Apple têm valores do atributo cal positivos e diferenciados, fazendo com que a cobra cresça conforme ela coma cada uma delas. Já a Barefoot tem o valor do atributo cal negativo, fazendo com que a cobra diminua de tamanho ao comer a comida deste tipo. Para a atividade 4, podemos ver a classe Ecto, superclasse de Head Food. Nelas estão contidos os métodos e atributos em que estão repetidos no código original. Aqui vocês veem o jogo Snake rodando da maneira padrão, isso da esquerda da tela, e com a resolução dos exercícios. Nota-se que aparecem diferentes tipos de comida no jogo e que influencia no seu crescimento. Vejam que ela vai comer a comida vermelha, o que fez ela diminuir, que essa é a Barefoot. Agora que ela comeu, cresceu 2 de tamanho e agora ela cresceu 3. E assim foi o que foi implementado. Assim como no jogo Snake, utilizamos o VS Code para a escrita do Code e o Drawview para construir os diagramas de classe. Após a reescrita do jogo, foi criado este diagrama aqui, que vocês estão vendo. Aqui temos a classe Pac-Man, que se refere ao próprio personagem principal do jogo. A classe Ghost, que são os inimigos do Pac-Man. E a classe Game Pac-Man, que, assim como o Snake, é o sistema principal, onde os métodos são chamados com base nas ações do jogador, interação com os elementos do jogo.
como no Snake, as atividades antigas já não se encaixavam tão bem. Então, para o Pac-Man foram propostas novas atividades sobre sua versão orientada a objetos, que foram as seguintes. Para você mover o atributo Score da classe Game Pac-Man para a classe Pac-Man. Além disso, este atributo deve ser incrementado por um novo método no código do Pac-Man. E também você alterar Draw Score lá do Game Pac-Man de acordo com as mudanças que forem necessárias. Na atividade 2, para o aluno deve criar um atributo Speed e fazer as alterações necessárias para alterar a velocidade do Pac-Man de acordo com o seu valor. A 3 tem como propósito criar subclasses de Ghost em que cada uma delas tenha fantasmas com velocidades diferentes. Use o segundo para você usar o segundo exercício como base, como exemplo. É bem parecido. Semelhante ao Snake, temos a 4, que é a criação de uma superclasse para Pac-Man Ghost. E a atividade 5, que é para a criação de diferentes tipos de alimento. Até 1, 2, 3, isso vai de cada pessoa. Para as atividades propostas, espera que seu aluno desenvolva algo semelhante a este diagrama. Assim como o Snake, neles estão destacadas as alterações feitas no código original para a resolução. Para a atividade 1, foi movido da classe Game Pac-Man para a classe Pac-Man o atributo Score. Assim, o próprio objeto Pac-Man passa a manter a sua pontuação, e não mais como um atributo de Game Pac-Man, o que permite também isso, o que permite que se tenha mais de um objeto Pac-Man, cada um mantendo a sua pontuação. Na atividade 2, foi adicionado na classe Actor o atributo de classe Speed, visto que tanto no Pac-Man quanto em Ghost usariam tal atributo para manipular sua velocidade. E também foram feitas alterações necessárias no método Move para que os objetos se movam conforme o valor do atributo Speed. Já para a atividade 3, foram geradas duas classes, Fast Ghost e Slow Ghost. Elas herdam os atributos e métodos da classe Ghost, com a alteração no valor do atributo de classe Speed, semelhante ao jogo Snake. Basta a Speed ter o maior que 1 para notar a diferença na velocidade e o fantasma ficar lento. O fantasma ficar lento, perdão. O atributo Speed, da mesma maneira do Snake, ela tem que ter um valor ali entre 0.1 e 0.9. Na solução da atividade 4, é notada pela presença da classe Hector, superclasse de Pac-Man e de Ghost. Esse exercício também está presente em Snake, discutido anteriormente. Para a atividade 5, foi criada a classe Fuji, que detém o poder de atribuir 5 pontos a mais no score do Pac-Man, ao ser capturada. Para que isso fosse possível, as alterações do método IT de Pac-Man foram necessárias e também no Check Collision de Game Pac-Man, para poder analisar a colisão do objeto do tipo Pac-Man com um objeto do tipo Fuji. Aqui vocês veem o jogo Pac-Man rodando de maneira padrão, do lado esquerdo, e com a resolução dos exercícios do lado direito. Nota-se que as velocidades dos fantasmas de baixo, esses dois fantasmas de baixo, é maior, a movimentação deles. E a do canto superior direito da tela, ela é menor. Isso é a classe, são os fantasmas Slow Pac-Man e Fast Pac-Man. Fast Ghost e Slow Ghost, se não me engano. Também vemos o novo tipo de comida do mapa, que é essa bolinha amarela, que quando ele colidiu, a pontuação aumenta em 5. Não sei se vocês viram aí no GIF. Qualidade também no ajudou.
Ao final da adaptação do código-fonte dos jogos para o paradigma orientado a objetos, foi feito o envio do código-fonte sem a resolução das atividades, como contribuição para o repositório do FreePython Games no GitHub, através do mecanismo de pull request da plataforma, como mostram as imagens. O primeiro pull request foi feito através do repositório do FRN, onde fiz o PR do meu repositório para um fork do FreePython Games presente no repositório do FRN. E de lá, meu orientador fez um pull request para o Upstream, que é lá no FreePython Games. No segundo, como eu já estava crescidinho, eu mesmo fiz o PR diretamente do meu repositório para o Upstream. Após todo o desenvolvimento do projeto, foram concluídas as adaptações dos códigos-fontes para a versão orientada a objeto dos jogos Pac-Man e Snake. Com isso, também, a adaptação das atividades propostas nos jogos para um melhor aprendizagem dos alunos. Diante dos resultados obtidos, a contribuição feita ao FreePython Games apresenta um novo objeto de aprendizagem para o ensino-aprendizagem de Python, agora com versão orientada a objeto de alguns jogos, assim possibilitando a utilização dos jogos da coleção para aprender o conteúdo mais avançado, que é a orientação a objetos. E também com a divulgação do projeto, foi possível a formação de um grupo de pesquisa para a continuidade do trabalho, que será a adaptação e criação de novos jogos para o FreePython Games, a internacionalização e tradução da documentação do mesmo e a melhoria no site do LibreJenkins. Agradecimentos. Queria agradecer aqui ao LibreJenkins e ao FreePython Games, esse aqui é o criador do FreePython Games, por disponibilizar esse projeto de forma software livre, que sem ele não seria possível a materialização do meu projeto. E também a CodeMiner 42 por patrocinar o nosso projeto com o valor dos ADs do canal do Fábio Akita, que é um dos donos da CodeMiner. E também... Obrigado pela atenção de vocês. É isso aí, gente. Muito obrigado por virem. Obrigado, Breno. Galera aqui no chat tá dizendo aqui que vão dar sub no canal. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. É isso. Vamos ouvir agora. Vamos começar pelo coordenador do curso de Breno, né? E se ele falar que não é, aí já, né? E depois a gente escuta a Everton. Diga aí, Thiago, Fernando. E aí, Palavras você começar agradecendo a Dorice e Breno aí por me chamar, né, para fazer parte da banca. Esse momento tão importante para todos os nossos alunos. E falar que eu gostei bastante do trabalho, viu, Breno? Mas infelizmente se passa 2 anos e não adianta de nada pro jogo. Tô brincando. E é isso. Achei muito bom mesmo o trabalho, tanto a parte escrita quanto a parte de apresentação, né? Inclusive tem até umas coisas na apresentação que depois eu vou falar para tu colocar lá no trabalho escrito, tá? Principalmente o screenshot do jogo que você não botou no trabalho escrito, né? Eu acho que tem umas lá. Mas seria interessante você colocar assim essas modificações, como é que fica o jogo, né? Porque aí você botou meio que comparando como o jogo estava antes e depois. Uhum. Tem algumas coisas que não dá para ver, né? Tipo, velocidade não é algo que dá para comparar, mas eu acho que lá no programa só tem o código, a screenshot das versões, digamos assim, do Free Python Games, né? Antes de ser as que você fez mesmo. Sim. Acho que seria interessante botar lá. Que tá só lá na parte da fundamentação teórica, né? O do Pac-Man, eu acho que nem tem imagem do jogo da cobrinha. É importante, né? Trabalho de jogos tem que ter coisa visual.
Aí achei muito bom também os diagramas de classe, tá? Acho que é o primeiro trabalho que a gente bota com diagramas de classe aí. Acho que é uma coisa muito boa até para virar um padrão aí para os próximos trabalhos de jogos. Tem diagrama, tipo. O pessoal botar uns diagramas de classe na hora de explicar o código. Ajuda bastante aí a visualização. Mas achei bem legal, tá? O trabalho. As modificações também foram bem interessantes, né? Esse lance de usar uma classe Actor. Depois tu me fala aí quais foram as inspirações que você tirou para resolver esses problemas de orientação a objeto. Vai acabar aqui as perguntas que eu vou fazer. Então eu queria saber assim, de onde você tirou as inspirações para resolver esses problemas. Tá? Se foi assim uma engine que você viu ou se foi realmente alguma outra coisa. Aí também no documento eu vi só umas besteirinhas para corrigir, umas citações que estavam, citações não, uma referência no meio do texto que estava fora do padrão, né, que não estava dentro de parênteses e tal. Umas besteirinhas assim, nada demais, tá? O português está muito bem redigido, não sei se a Dorisson deu uma passada aí de cal, uma demão aí, mas está bem ajeitado, tá? A referência também, né, pessoal? Geralmente dá um trabalho nas referências, muito bem legal também. Acho que essa parte do Git também seria interessante você ter falado um pouquinho mais, né, de qual branch que foi dado o clone, né, originalmente, qual branch você deu pull request no final. Acho que não tem a parte da hora de que você dá o clone, né? Só fala que deu pull request lá. Pull request. Outra coisa interessante seria também se você tiver feito Tá um barulho grande aí agora. Se você tiver feito no seu próprio Git interno, né? Se tiver feito, tipo, você fez alguma coisa, aí comitava, mandava, né? Como é que foi esse progresso aí? Seria interessante ter aquela arvorezinha do Git para mostrar. Tipo seu progresso em fazer as coisas, né? Meio que exemplificando um pouco mais como é que você usa o Git. Porque aí, basicamente, o Git está sendo falado só. Né? O Git está meio como se fosse um negócio onde você baixa o trabalho e onde você entrega depois, mas está sem muito falar da parte principal que eu acho, né? Que é de você ficar tendo um canto para salvar seu trabalho, né? Se você errar, você pode voltar para onde ele estava, pode estender o branch, fazer outras coisas. Acho que seria legal, já que um dos objetivos gerais lá é bem focado no Git, né? Um dos 4 objetivos, um inteiro é só Git. Acho que seria interessante botar um pouco disso também. Não sei se vai dar tempo, né? Mas fica aí a sugestão. Acho que era mais isso aí. Tá? Novamente, parabéns pelo trabalho, ficou muito bom, tá? É um nível técnico bem alto. Obrigado. E depois a gente conversa aí para saber se você quer continuar na área de jogos aí, ver o que dá para fazer. Tá bom. E responder essa pergunta, de onde você tirou a inspiração aí, como você resolveu essas partes da orientificação ao objeto dos trabalhos. Né, que tinha essa pergunta, principalmente essa de como você fazia superclasse, né? Achei bem interessante as respostas. A superclasse é bastante utilizado na orientação ao objeto em si. E, tipo, eu pensei, isso aqui é uma coisa importante para que o aluno pudesse aprender. Então, eu vou propor isso aqui para poder desenvolver. E essa sacada foi mais por causa disso, que, tipo, é uma coisa que eu via que vi que era bastante importante para programação orientada a objetos. Não, diga assim, o motivo da escolha de, por exemplo, por que no Hector você botou só o Speed, Position e Aim, por exemplo, no Pac-Man? E por que chamou de Hector? Porque eu fiz. Esses porque são atributos comuns como, por exemplo, no Snake tem Position
X e Y, se eu não me engano. São atributos comuns na comida quanto na cabeça da cobra, em head. Aí, então, por isso que foi escolhido esses métodos. Para colocar esses métodos e atributos para colocar lá na classe Hector. Por que Hector? Bom, Hector porque é como se fosse um ator em comum entre eles dois. Por isso, acho que foi mais por isso que eu escolhi esse nome de Head, que é o mestre. Assim. Beleza. Só isso mesmo, do meu lado. Tá. E parabéns aí. E agora, Obrigado. voltar a palavra para seu orientador. Valeu, Thiago. Ouve Everton, depois eu faço algum complemento aí sobre alguma coisa que Breno já respondeu também. Tá? Everton. Tá certo. Como é que tá o áudio, tá bom? Tá legal. Pode. Beleza. Breno, parabéns, cara. Eu acho que sou recente na instituição, você provavelmente não me conhecia. Recebi várias mensagens de colegas dizendo: eu já trabalho do Breno, professor, avalie direitinho, o Breno é muito bom. Aí o time tá forte, viu? O time tá forte. E é um trabalho diferente dos que eu já avaliei, porque a pegada nas disciplinas introdutórias do curso, a Dorilson encontrou aí um objeto de estudo muito interessante mesmo, e um problema super relevante para aplicação com esse grupo que é maior, né? Contém você e outros colegas, eu já conheci alguns. Tive a experiência de lecionar esse módulo, bimestre, como é que eu chamaria? Semestre. Eu não sei bem a nomenclatura, mas nos últimos módulos eu lecionei com PEO na disciplina de informática do integrado, e duas propostas que eu tinha, na verdade, era usar o FreePython Games e o Python Buds, até indicações dos colegas aí, inclusive do Adorilson, e o Léo também. Então eu tive um contato com os dois, tá? E entendi aí a ideia que você passou de fazer a junção, a lacuna que você apresentou, que existe entre um e o outro. Só para introduzir o que eu já sabia sobre o seu projeto, assim, por alto. Então, sobre a relevância do projeto, muito, muito importante. A gente lida realmente com essa dificuldade na disciplina de PO, o índice de reprovação é alto, o conteúdo, ele, do ponto de vista teórico, muitas vezes ele fica, eu considero que ele fica no aluno, mas na hora de desenvolver e juntar tudo, eles acabam tendo sérias dificuldades. Não sei se essa experiência é para você também. Outros já é o contrário, né? Que não entendem bem na parte teórica e no desenvolvimento vão muito bem. Sim. Se você comentou, e isso é interessante, que eu tinha lido seu documento e você não esqueceu de falar praticamente nada do que estava no documento. Você estava muito conciso com aquilo que você fez. Isso é interessante, mostra aqui a estrutura, a construção do seu trabalho como um todo. Então, isso é mais um ponto positivo. E vamos lá. Objetivo do Python Game. As propostas do Python Game, do Free Python Games, eu já conhecia. Inclusive, eu instalei ele na máquina, mas devido ao formato do ensino atual, eu não tive como aplicar com os alunos. Eu usei um pouco do Free Python Buds, mas também não chegamos a experimentar com o uso em prática de projetos da disciplina. Se viu mais como aquela base de fundamentação mesmo, assim como você usou como ferramenta de estudo, o Free Python Buds. Como sugestões, você fala, né, que é um jogo que traz uma excelente didática e consegue ensinar muito bem. O outro são vários jogos, que no caso eu estou falando entre o Free Python Buds, o Python Buds e o Free Python Games. E o outro são vários jogos que trazem uma experiência mais fácil de ser implementada, né? Assim, vocês dizem que ele é bem mais simples. Eu provei dos dois, tá? Mas não provei os seus códigos, os que estão já com orientação a objeto. E sobre o Python Buds,
ele é interessante porque ele vem construindo o conteúdo, o professor lá, não lembro agora o nome dele, mas é alguma coisa... Renzo. Eu ia dizer que era Breno, mais próximo, assim. Então, eu achei que aquela proposta pode sim ser complementar, um pode complementar o outro, assim como vocês disseram que o Free Python Games, ele tem muitos jogos e é interessante, e o outro tem apenas um jogo e uma didática interessante. Eu acho que para o futuro esse grupo de pesquisa que está se construindo aí, que está recebendo mais alunos, pode pensar em escalar os jogos por conteúdo. Por exemplo, o Snake, que você cita aí. Quais seriam os conteúdos prévios que o aluno deveria conhecer de orientação a objeto para desenvolver aquelas atividades? Eu senti falta desses tipos de esclarecimento, porque o Python Birds ele vai construindo o conteúdo e a atividade paralelamente. Então, é uma sugestão e uma observação que eu acho que cabe e é muito interessante, que é que vocês criem níveis, não sei se seria essa a palavra, mas que dê para você aplicar o exercício de acordo com o conteúdo, pois da forma que está, eu não sei qual o melhor momento de utilizar. Isso vai ajudar o planejamento e o uso dos jogos. Mais uma vez, eu sempre que eu via uma parte de grande relevância na proposta, o projeto é muito interessante. Essa parte de nivelamento dos conteúdos com relação aos jogos eu coloquei já em pauta. Você cita e mostra isso, é muito interessante para quem está lecionando com a disciplina, que existe um módulo chamado Úteis, né? E esse módulo, ele pega aquilo que está no Turtle e vai simplificar a sua vida, digamos assim. Ao invés de usar aquelas linhas e linhas, você pega lá, essa função já faz aquilo tudo. Isso aí, nossos alunos, eles, quando estão estudando módulos, né, ainda na programação estruturada, sem orientação a objeto, quando eles criam um módulo com as suas funções, eles podem sim passar até por esse momento de construir umas funções na Úteis antes de iniciar a orientação a objeto, ou entender como é que funciona essa estrutura, que a Úteis está pegando a Turtle e implementando ali as suas funcionalidades para deixar as coisas mais fáceis, o código mais curto, digamos assim. Sobre os diagramas de classes, eu vi eles no projeto, o professor comentou também, é muito interessante quando o aluno se propõe a apresentar diagramas de classe. Hoje eu estou orientando 3 projetos e os 3 já estão criando seus diagramas. Não só diagramas de classe, mas se puderem investir em mais diagramas de sequência, de repente de caso de uso, para um usuário mais leigo ainda, supondo que aqui a gente tivesse um professor de outra área. Isso é muito interessante e ajuda muito a visualizar o projeto em diferentes níveis. Tá? Parabéns pelo uso dos diagramas. Obrigado. Outra sugestão, assim como o Python Birds, eu vou tentar não confundir mais, seria vocês produzirem vídeo. Eu já ouvi falar que isso aqui foi construído no Twitch em live, né? Então eu não assisti, mas seria interessante vocês construírem vídeos de exemplos, construindo esses projetos e disponibilizar em algum local que eu acredito que a Doris vai dizer que já existe, não tenho certeza, para que a comunidade e os colegas interessados aí comecem a não tenham que dar os passos que vocês já deram, né? Mas consigam, acompanhando aí o conteúdo que vocês já trazem, a bagagem, dar uns passos mais na frente. Já conheço alguns dos projetos que estão em sequência, esse de internacionalização já ouvi falar, já ouvi falar também do projeto com as meninas a menina, na verdade, acho que um menino do 3º ano de informática. E é isso. Eu só quero assim agradecer por participar. Cada projeto, cada avaliação que eu tenho a oportunidade de estar participando tem me ajudado muito a construir minha experiência como professor. E esse projeto ele tem uma característica diferente dos que eu já avaliei, porque ele é um projeto nas disciplinas iniciais e focado nelas, que, poxa, com certeza vai ser utilizado não só por mim, mas por outros colegas da área que atuam nessas disciplinas.
tá? Parabéns mais uma vez. Sua comunidade é forte, todos me Obrigado. procuraram. E é isso, sucesso. A comunidade é boa. Valeu, Obrigado. Everton. Obrigado. Deixa eu meio que também complementar com algumas coisas que vocês falaram. Tiago, o Hector, né? Actor, herança, né? Quando se fala em orientação a objeto, herança é um conceito fundamental. E assim, seria um conceito que muito provavelmente estaria presente, né? Agora, o nome Hector, tá certo essa pronúncia? Actor, ator, né? Ele veio, de fato, inspirado do Python Birds. Lá ele tem esse elemento, né? Tem vários elementos, um dos exercícios é fazer exatamente isso que a gente fez aqui. Pegar elementos de classes que são semelhantes e aquilo que é semelhante levar para uma superclasse, que ele chamou lá de Hector, e aqui a gente fez da mesma forma. Então, a inspiração, né, sendo bem objetiva com o nome, foi lá do Python Birds, que a gente já tinha tido contato e tudo mais. Tá? E também porque na Real Engine, eu acho, o nome da classe mais altinha é Hector também. Ah, tá. Será que pegou inspiração também da Unreal? Aí Breno não falou, não foi de lá, Breno? Não. Eu trouxe lá do Python Bird, né? Não sabia disso aí. Inclusive, né? Quando o Breno veio me perguntar, me orienta aí. Cara, eu não sei os jogos, cara. Eu não sou nada de jogos, né? De jogos eu não sei nem jogar, né? Pra dizer a verdade. Mas aí era algo que eu tinha já visto no Python Birds e por algum motivo, né, vi o Free Python Games. E aí, Everton, quando eu utilizei o Python Games aqui, aliás, Python Birds, a gente fica também o tempo todo se confundindo com o outro. Python Birds aqui, eu achei essa complexidade, sabe? É uma percepção muito minha, por ser um projeto com várias classes, com vários arquivos. Teve uma percepção muito minha. E aí encontrei, né, pesquisando mais aí, encontrei esse Free Python Games e identifiquei essa lacuna, né? O Free Python Games ele é bem mais simples, né? Ele tem um propósito parecido com o Python Birds, né? Não sei quem veio primeiro, mas tem um propósito muito simples, né? De ser projeto simples, mas não ficava legal para o ensino de programação orientado a objeto. Então, quando o Breno falou, meu pai, tem esse jogo aqui, a gente poderia atuar nessa linha, né? De ter uma ferramenta simples como o Free Python Games, mas que seja para o ensino de orientação a objetos, assim como o Python Birds. E aí o caminho que a gente escolheu foi essa de pegar o Free Python Games e evoluí-lo, né? Melhorá-lo. Que era outra coisa que eu já tentava fazer há um bom tempo, que era orientar projetos que fossem, né, que no final tivessem isso, né? Essa colaboração com um projeto aí de software livre e que aí outras pessoas pudessem utilizar e que o projeto não ia ser aquela coisa de que o aluno ia fazer o projeto e o negócio ia morrer por ali. Né? Então, ó, a gente pode, né? Como a gente. E aí, acho que uma das melhores. Eu diria que assim, o maior benefício desse nosso projeto foi garantir que o que foi feito vai ser utilizado por terceiros, já que foi enviado lá para o repositório, né? Ainda falta o carinha lá aceitar a contribuição e etc. Mas já tá lá, né? E outra coisa da gente, né, ter criado um grupo de estudo para evoluir esses projetos, né? E também o que a gente aprendeu, né? Por exemplo, quando o Breno falou aí do Turtle, né?
a gente percebeu que precisava ter estudado, foi algo que a gente não ter percebido no início, antes. E aí foi algo até que atrasou um pouco o nosso cronograma. E agora, para os alunos que estão vindo aí, né, que você falou aí, pessoal do terceiro ano lá, que está vindo para dar continuidade ao trabalho dele, né, pegar esses outros jogos e colaborar, a gente já colocou isso, ó, precisa estudar Turtle melhor, precisa estudar melhor a API do FreePython Games, ver lá esse negócio do Vector ali que o Breno colocou é algo extremamente importante no jogo, precisa entender como é que é essa mecânica. Tá? E uma coisa que você falou aí, de fato, né, adicionar os conteúdos explorados, né, falei ontem para Breno, que um conteúdo que estava assim na minha cabeça para ser explorado aí no trabalho dele, e não foi, pela questão de tempo principalmente, foi o conteúdo de exceções. Tá? Isso acabou não sendo explorado, mas eu vou ver com ele aí se já dá pra gente adicionar no que já está, né? O Snake vai ser trabalhado esse conteúdo, né, da orientação a objeto, e no Pac-Man esse outro conteúdo, que pode até ser exatamente os mesmos, não ficou muito diferente um do outro, não. Né? Tem alguns problemas que são bem parecidos. E a questão da exceção, né, era o que eu estava pensando em trabalhar no jogo da velha, quando o jogador lá quisesse preencher uma casa que já está preenchida. A resposta disso seria através de, né, a resposta lá da classe de negócio, digamos assim, seria na forma de uma exceção para cima, para a camada de cima. Mas foi algo que não deu para a gente trabalhar, mas é algo para ficar para os próximos. Eu acho que realmente organizar essa questão de planejamento de conteúdo e atividade, né? Depois você vê com a sua equipe. Eu acho que, por exemplo, o Python Buds, ele não trata o try-catch, é try-exception, né? Try-catch é em outras linguagens. Se eu não me engano, ele não tem uma aula específica. Posso ter uma aula, mas não aplicado no jogo, eu acho que não. Agora também não me recordo. Tem mais de um ano aí que eu não mexo nele, também não vou me recordar. E eu lembrei que o Hector era lá do Python Buds, mas eu digo, ele vai lembrar. É de lá também, foi de lá. Eu me esqueci, Thiago me deixou nervoso. E aí a gente vê como as coisas, na verdade, elas são muito recorrentes, né? Porque assim, foi a mesma ideia que o Thiago falou aí da plataforma aí, do Engine, e a gente nem sabia do Engine, entendeu? Eu não sabia, pelo menos. É porque as ideias acabam sendo muito recorrentes. E é isso, pessoas. Galera do chat aí, tem alguma coisa para dizer para Breno? Tá vendo o chat, Breno? Breno, eu vou... Agora eu tô. Hã? Breno, vai lá Agora no eu tô chat vendo o falar com a chat. galera. Vai lá no chat falar com a galera. Eu vou Beleza. ficar você aqui da chamada aqui do Zoom para conversar aqui com a banca. Uhum. E voltamos já. E aí, Breno? Rapaz, eu tinha separado uma camisa para combinar com essa tua, mas aí nos aperrei final aqui para vai iniciar, não deu tempo, ó. Bom, completar aqui algumas coisas que a banca aqui disse em off, né? Reforçou que o trabalho era relevante, né? Adorei, o Breno ainda está sem imagem. Vai ficar assim mesmo? Não sei. Breno, volta aí, Breno. Aí. Só. Isso. Pronto. Só baixar e se mover bem lento. Breno, então, a banca falou aqui em off, né? Reafirmou a relevância do trabalho, né? Domínio que você mostrou de ter do trabalho, do conceito, das coisas todas que você fez, né? O seu coordenador aí, né, disse que valorizou muito o fato de ser um trabalho prático, e aí valorizado ainda mais
pelo fator pandemia, né? Foram poucos trabalhos que... Quer dizer, não sei se foram poucos, né? Mas alguns trabalhos foram... Muitos trabalhos foram mais teóricos, né? Por causa da distância, e que poucos conseguiram fazer trabalho prático. E que o seu trabalho, né? Dentro de uma... Categorizando aí o seu trabalho em caixinhas de qualidade, digamos assim, comparando com outros, né? O seu trabalho se encaixa na categoria de trabalho muito bom, certo? Se encaixa nessa categoria de trabalho muito bom, coisa que eu também concordo, né? Acompanhei aí a evolução, né? Falei aqui em off para a banca que no início deu uma travadinha ali, porque muitas coisas, muitos conceitos lá de PO não lembrava, né? Para a galera que está no chat aqui na Twitch, eu tô esperando os subs aí, viu, galera? Tava com essa dificuldade no início, mas que depois conseguiu evoluir, né? E aí conseguiu desenvolver melhor. Teve todos os problemas que a gente já sabe de acesso à internet, de acesso de trabalho, de disciplinas, de Enem, né? E tudo mais que a gente já fazia, né? Coisa também que poucos fazem, né? Que é fazer um trabalho individual, né? Sempre trabalho em grupo, né? No mínimo em duplo, mas né, o Breno encarou aí fazer sozinho, né? E fazer com uma tecnologia que não é foco do curso, né? Então o cara passou o tempo todo aprendendo como desenvolver um curso com C Sharp e Unity, e aí chega na prática profissional, não, vamos fazer um Python, e isso é algo assim, em um profissional de informática, de forma geral, é bastante valorizado, né? Bom, isso tudo, né, para satisfazer, né, para alegria do chat e de todos que estão presentes, para dizer que o trabalho foi aprovado com nota 100. Tá? Cadê a sonoplastia nessa hora que não tem, né? Como os subs aqui da Roxy Real. Podia ter dado o link nessa hora pra galera entrar aqui e fazer, né? Beleza, gente. Né? E aí, como eu falei, né, a gente espera realmente dar continuidade a esse trabalho, né? Evoluir, fazer outros jogos, né? Fazer essa categorização aí e Everton falou de dizer, ó, para esse conceito, né, de PO, esse jogo aqui explora bastante, para esse outro é melhor esse jogo. Isso realmente é uma coisa bastante útil, que a gente não tinha realmente pensado. E tem um outro trabalho que aí, assim, eu fico um pé atrás se é um trabalho do curso técnico, eu acho que é um trabalho mais do curso superior, que é um trabalho de pesquisa, que é o seguinte, pegar, né, esses jogos que a gente acredita que traz um benefício para a sala de aula, mas fazer um estudo, né, acadêmico ali, de pesquisa, de realmente verificar isso, né? E uma vez que foi introduzido numa sala de aula, qual foi o impacto, que a gente espera ser positivo, que realmente teve, né? Isso seria um negócio, assim, fundamental, mas particularmente eu tenho minhas dúvidas de até onde a gente consegue fazer esse curso técnico, né? Acredito, né? Não. Mas assim, a gente tem aqui no IF, né, cursos de licenciatura em informática, e acho que seria bem legal esses cursos, né, fazerem esse tipo de trabalho, né? E aí a gente fazer aqui né, o desenvolvimento técnico, né? E aí a gente pretende melhorar também o site do Free Python Games, traduzir, né, e divulgar aí para que outras pessoas venham utilizar. Beleza? Obrigado, Everton. Obrigado, Thiago. Obrigado, Breno, né? Fazer as correções aí, né, Breno? As melhorias. Não foram muitas, tá? Foram bem poucas, tá? Geralmente as pessoas saem da banca com bastante coisa para fazer e você não tá com muita coisa para fazer não, tá? Dá para fazer aí até o final da semana. Só as besteirinhas. Fazer umas besteirinhas aí que dá para fazer rápido. Tá? Galera que tá aqui na Twitch, né? Vamos fazer aquele protocolo de raid. E aí, diga aí, qual é a hashtag que vocês querem colocar lá no
no Caro, na raid que a gente vai fazer. TCC do Breno, RPP do Breno, Team Breno. Diga aí. O que a gente coloca para lá. E eu acho que foi... Acho que dá pra gente dizer que foi um sucesso, né? Essa transmissão aqui pela Twitch. Brenão delas. Nova sucesso, viu? Oi? Nova ferramenta aí, usando o Twitch para apresentar RPP. Rapaz. Deu sucesso. Vamos colocar lá na raid aqui, não sei de quem. Vamos colocar aqui Brenão com 100. Brenão com 100zão. Eu não tô conseguindo mandar. Coisando aqui. Foi. Deixa eu ver aqui para onde a gente vai aqui. Vamos aqui pro... Deixa eu ver aqui. Vamos aqui pro PyTrick. Ele é de Python também. Um negócio aí com Python. Então... Pronto, chegaram lá na raid do maluco lá. Precisa colocar essa função de então eu posso cancelar aqui. Valeu, gente. Deixa eu... Tá bom, valeu.